Voltamos, pessoal. Agora, a próxima doença que a gente vai ver, relacionada ao sistema respiratório, é a pneumonia, tá? Então, a partir de agora, como eu disse para vocês, eu não vou mais só falar aqui os cuidados de enfermagem. Eu acredito que vocês já tenham condições de irem montando os cuidados a partir do problema, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar desse jeito. Eu vou deixar um estudo de caso no final, em que o paciente apresenta alguns sinais e sintomas, e a partir desses sinais e sintomas que o paciente apresenta, vocês vão elaborar um plano de cuidado para ele, baseado então no que nós já vimos até agora desses dois sistemas, tá bom? Então, a pneumonia, ela é uma inflamação do parênquima pulmonar causada por vários tipos de micro-organismos e agentes químicos, como agentes químicos, né? Os micro-organismos, eles podem ser bactérias, micobactérias, clamídias, micoplasmas, fungos, parasitas e vírus. Então, quando a gente pensa em uma pneumonia, automaticamente a gente tem que pensar em uma infecção. Então, não é um problema que o paciente vai ter meramente por uma inflamação, por exemplo. Não, é uma inflamação, mas é uma inflamação advinda de uma infecção. Então, existe um agente infeccioso, tá? O que é isso? Existe um micro-organismo envolvido ali. Todas as vezes que vocês virem esse sufixo aqui, ó, monia, ia, como que eu posso te dizer? Toda vez que tiver esse nia no final, normalmente está se tratando de uma infecção, tá? Pneumo é pulmão e nia, unia, infecção. Então, é uma infecção do pulmão, tá? Causas, olha lá, virais, algumas doenças que podem levar o paciente a ter essa infecção. O próprio tabagismo pode, porque ele deixa o pulmão, né, em uma condição já desfavorável. O alcoolismo é a mesma coisa, idade avançada também. Isso daqui vai ser bastante comum para vocês lá na clínica, que verão pacientes bastante idosos acamados. E aí, mesmo que o problema dele não seja esse, quando ele fica acamado, ele desenvolve uma pneumonia. Pode até ser que vocês já tenham ouvido falar em algum momento da vida isso. Ah, o meu vozinho, ou sei lá, o vô de alguém, internou no hospital, tava com um problema no coração e internou lá no terceiro dia, desenvolveu a pneumonia. Isso a gente vai entender por quê. Na verdade acontece, né, pela idade avançada e a imobilidade do paciente. Então, quando o paciente fica deitado, que é o caso normalmente dos idosos, por muito tempo sem mobilização, ao acúmulo de secreção pulmonar. E esse acúmulo é o que pode favorecer o aparecimento de uma infecção. Então, o muco pulmonar, né, o catarro, ele já é algo que tem micro-organismo ali. Então, o nosso catarro ele é expelido justamente por isso, porque ele é um muco pulmonar e como por ser, né, uma matéria orgânica, normalmente tem micro-organismo. E esse micro-organismo pode desenvolver uma infecção se ele não for expelido. Então, por isso que o idoso acamado desenvolve a pneumonia, porque pela imobilidade ele já não consegue mais secretar, né, expelir esse muco, e esse muco fica acumulado dentro do pulmão e isso gera a infecção. Mais uma razão, ó, do idoso desenvolver a pneumonia, reflexo de tosse reduzido. Bom, o idoso ele já não tosse porque ele já tem, né, a musculatura fragilizada, ele já não tem mais esse reflexo de tosse a ponto de conseguir expelir esta secreção. Então é mais uma razão aí para ele ter acúmulo de secreção pulmonar e isso levá-lo a desenvolver uma pneumonia. E a broncoaspiração normalmente também está associada aos idosos ou na fase infantil, né, que está relacionada à invasão de objetos no pulmão, objetos que não deveriam estar ali. Então, o paciente, por exemplo, idoso, vou levar o idoso de novo porque normalmente é o que vocês vão ver lá na clínica, tá? Um paciente idoso que já não consegue deglutir nem mastigar normalmente, por vezes acaba indo, sei lá, um pedaço de arroz, por exemplo, um grão de arroz, um grão de feijão, ou um pedaço do que ele estiver comendo, para as vias aéreas. Essa é a famosa broncoaspiração. É quando o sistema de
deglutição já não funciona mais tão bem. E aí, ao invés de descer pelo esôfago, a comida desce pela traqueia e fica alojada no pulmão. Como não é algo que o pulmão está acostumado, então não é algo que o pulmão tolere, porque o pulmão só tolera ar, ali gera-se um processo inflamatório e, consequentemente, um processo infeccioso por um corpo estranho dentro do pulmão. Então, muitas vezes uma broncoaspiração leva a uma pneumonia. E um detalhe que é bastante básico, que vocês verão bastante lá na clínica, pessoal, é o seguinte: às vezes o idoso broncoaspira e não percebe, porque o reflexo de tosse, como vocês estão vendo aqui, está tão reduzido que ele já não sente mais a comida entrando pelo lugar errado. Muitas vezes é um idoso que não compactua normalmente, que já não tem mais consciência, muitas vezes é um paciente, aliás, ele pode até estar consciente, né, estar acordado, por exemplo, mas ele já não responde mais pelas ações. Então, aquele paciente que a gente tem que alimentar na boca, ou que ele não tem a dentição mais adequada e aí não consegue mais mastigar, ou seja, triturar o alimento, então o alimento acaba sendo deglutido inteiro, tudo isso favorece para que ele tenha uma broncoaspiração e consequente pneumonia, tá? Só para que vocês saibam a definição correta, quando o paciente desenvolve uma pneumonia por uma broncoaspiração, a gente chama de pneumonia aspirativa. Ou seja, não é que ele desenvolveu uma pneumonia por um agente infeccioso que já estava ali na secreção acumulada dele. Não. Ele desenvolveu porque ele fez um processo inflamatório a partir de um objeto aspirado, ou seja, broncoaspirado, né? Um objeto que não era comum à região pulmonar, mas que acabou sendo extraviada ali para a via aérea, tá? Então é pneumonia aspirativa, normalmente, que a gente chama dentro do hospital. Isso porque quando vocês estiverem fazendo UTI, vocês vão aprender que terá também uma pneumonia chamada pneumonia associada à ventilação mecânica. É uma outra condição que também pode levar o paciente à pneumonia. No final de tudo, pneumonia é pneumonia, que está aqui a definição para vocês, ó, a inflamação do parênquima pulmonar, ou seja, do tecido pulmonar causada por algum agente infeccioso, tá? Por ser uma infecção, certamente o primeiro sintoma será a febre acima de 40 graus. Será que vocês estarão lá na unidade e verão um idoso apresentar febre? Eu afirmo a vocês que não. Então, embora seja aqui o primeiro sintoma citado, quando vocês estiverem lá na clínica, vocês verão que o paciente não pode, aliás, pode não apresentar a febre como um sinal de infecção pulmonar, ou seja, de pneumonia. Então, esses sinais e sintomas que eu vou colocar aqui para vocês, que são essas manifestações clínicas, nem sempre elas vêm ou nem sempre elas aparecem em um idoso, por exemplo. Por quê? Porque todos os reflexos de um idoso estarão diminuídos e aí ele pode não desenvolver nenhum sintoma. Às vezes o paciente é detectado é detectada a pneumonia no paciente idoso simples e unicamente porque ele precisou fazer um raio-x de outra coisa e o médico consegue enxergar lá no raio-x que ele está com pneumonia, mas às vezes não é nem detectada por nenhum sinal e sintoma, tá? De qualquer forma, quais os sinais e sintomas que ele pode apresentar? Então, febre, normalmente são febres altas, porque elas estão associadas a um agente infeccioso. Dor torácica, então às vezes dor para respirar ou dor dependendo do posicionamento. Dispneia, e aí aqui eu peço para que vocês gravem qual é essa terminologia, tá? Que é a dificuldade de respiração. Calafrios, normalmente associado à febre. Cianose, e aí vocês já sabem essa. Por que fica cianótico? Porque se o tecido pulmonar está infeccionado, certamente prejudica a troca gasosa e a demanda de oxigênio que o paciente precisa para ter uma respiração normal, não é? Advinda de uma respiração normal não é atendida. Então, a quantidade de oxigênio circulante no sangue fica reduzida. Tosse dolorosa e produtiva.
Lembrando aqui, pessoal, mais uma vez, que idoso pode não tossir. Por quê? Porque muitas vezes ele tem um reflexo de tosse reduzido. Mas lá, ó, se ele porventura tossir, uma tossidinha que ele dá, a gente vai ouvir que tem secreção associada. Aí pode vir cefaleia, que é a dor de cabeça, ele pode ter náuseas e vômitos, pode ter dor muscular, pode ter lábios e língua ressecadas, tá? Tudo isso associado então à pneumonia. Lembrando mais uma vez que o idoso pode não apresentar nenhum desses sintomas e ainda assim estar com pneumonia, tá? E qual é o tratamento? Normalmente medicamentoso. Então nós vamos tratar aqui, né? O médico ele vai indicar medicamentos que tratem a dificuldade de respirar e principalmente que matem o bicho que está causando aquela pneumonia, né? Então vai ter sim medicamentos broncodilatadores para facilitar a ventilação do paciente, vai ter antibiótico para matar o agente infeccioso e certamente será feito um aporte de oxigênio porque o paciente está com dificuldade de respiração, tá? Bom, eu vou deixar nessa aqui alguns cuidados de enfermagem, deixa eu até ver isso. Alguns cuidados de enfermagem, mas depois, no final, eu vou colocar um caso clínico lá na plataforma para que vocês resolvam esse caso clínico e a partir desses sinais e sintomas que a gente já está aprendendo aqui. Então vamos lá, o que seria um cuidado de enfermagem relacionado a uma pneumonia? Encorajar a ingestão hídrica. Por quê? Porque o paciente nessa condição, com febre alta, certamente ficará desidratado. Então a gente tem que dar água para ele. E dar água, gente, não é simplesmente deixar a garrafa lá e falar para ele, ó, é importante que o senhor beba água. É importante que toda vez que a gente entre no quarto desse paciente, a gente encha um copo d'água e oferte para ele. Principalmente se ele for idoso. Por quê? Idoso não gosta de ir ao banheiro fazer xixi. Então, quanto mais água ele bebe, mais será a eliminação urinária através do xixi e ele não vai querer. Então, ele não tem estímulo para beber água. Não basta simplesmente eu falar para ele, tem que beber água, porque ele não vai beber, mesmo ele estando institucionalizado. Principalmente se for aquele vô que eu citei anteriormente, que é aquele vô que já não se mexe sozinho, já é aquele vô que tem uma condição médica, né, uma condição clínica já bastante debilitada e necessita então de uma ajuda, né, de ajuda da enfermagem para tudo. Então é principalmente nesses casos que a gente tem que toda vez que entrar no quarto oferecer. Lembrando que o nosso paciente da pneumonia não tem restrição hídrica, porque se ele tiver, essa daqui não é uma condição possível para ele, tá? A gente estimula a mudança de decúbito a cada 2 horas. Por quê? Lembra que eu falei anteriormente? Bom, um paciente que fica na mesma posição faz o acúmulo de secreção pulmonar e isso favorece a pneumonia. Então, se ele já foi diagnosticado com pneumonia, ele não pode permanecer mais do que 2 horas na mesma posição. Por quê? Porque o pulmão, dependendo do lado que ele fique, vai ficar cada vez mais com secreção e isso nunca vai deixar que a pneumonia se cure, tá? Se for um paciente com um nível de consciência adequado, né, que a gente chama que o paciente consegue realizar as suas atividades adequadamente, sozinho, a gente pode até orientá-lo a permanecer mais tempo sentado na poltrona ao invés de deitado na cama, fazer caminhadas breves no corredor, né, de tempos em tempos, tudo isso para favorecer a retirada, a saída da secreção pulmonar desse paciente. A gente encoraja a mobilização no leito e atividade conforme o tolerado. Então, se é um paciente que não deambula, ele pode fazer sim exercício com as pernas, exercício com os braços, tudo isso para favorecer a sua mobilização, né? Ele pode ficar mais tempo sentado na cama, deitado, virado de um lado, virado do outro. O importante é que esse paciente não permaneça na mesma posição por muito tempo, porque isso com certeza vai prejudicar a condição de acúmulo de secreção pulmonar dele, tá? Apoiar o tórax durante a tosse, isso porque o paciente pode ter bastante dor ao tossir, e aí, por ter dor, e aí eu volto a falar do idoso, ele não tosse. Então, quando vem um reflexo, ele para. Ele fala, não vou tossir porque dói. Então, a gente tem que estimulá-lo e fazê-lo entender que é importante que ele tussa para que aquela secreção saia.
Então, se for necessário um coxinho, um apoio, uma posição diferente para que ele realize, né, esse reflexo de tosse, isso é importante que a enfermagem ajude. A gente incentiva a prática de respiração profunda, e aí isso vai estimular a tosse, né, caso o paciente não consiga tossir. Realiza a aspiração de vias aéreas superiores com regularidade, então se é aquele voo que necessita da gente para alimentação e tudo, a gente pode sim realizar a aspiração de vias aéreas superiores, tá? Vias aéreas inferiores, quem tem aí a liberação, né, para fazer a técnica é somente a enfermeira, né, o enfermeiro, que é o nível de graduação, ou o fisioterapeuta ou o médico, tá? Então, técnico, auxiliares e técnicos de enfermagem pode sim ir realizar a aspiração de vias aéreas superiores, ou seja, boca e nariz, tudo isso acima de laringe e faringe, para aliviar aqui, diminuir a secreção oral e nasal, tá? Realizar aqui, ó, orientar repouso. Repouso que eu digo, gente, é aquele paciente que consegue deambular e fica o tempo inteiro andando de um quarto para o outro, tá? É importante que ele faça assim a mobilização para que isso não acumule secreção, mas lembrar que esse paciente está com um processo infeccioso, então isso tem que ser por um período curto. É importante que o corpo dele se recupere e muitas vezes para a recuperação é importante que ele fique por um período também em descanso no leito, tá? Observar alterações de frequência cardíaca, frequência respiratória, porque o paciente terá dispneia, ou seja, ele tem dificuldade de respirar, e se ele tiver, né, com um desconforto muito grande, é importante que a gente sempre fique atento à palidez e à cianose desse paciente durante a atividade. Que atividade? Um banho, por exemplo. Às vezes o paciente fica com uma cianose muito severa durante o banho e aí a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque cianose significa falta de oxigênio. E oxigênio é vida para esse paciente. Então, aliás, para esse e para qualquer pessoa. Então, é importante que a gente observe. Eu estou fazendo uma atividade, sei lá, eu vou levantar o paciente e passar da poltrona para a cama. Ou da cama para a poltrona. E eu estou vendo que ele está ficando com lábio, com leito unguial, muito cianótico, eu paro a atividade, peço para que ele respire fundo e solicito ajuda para que a gente não prejudique a condição do paciente, tá? A gente vai manter sempre o quarto arejado, então, seja enfermaria ou seja apartamento, é importante que fique com circulação de ar. É importante que a gente mantenha um ambiente tranquilo para proporcionar conforto. O que é isso, gente? Sempre que vem a filha dele, sei lá, desse paciente, ele fica muito agitado, isso piora a condição. Conversar com a filha, conversar com o paciente, será que é adequado então a visita nesse período de recuperação? A gente tem que entender o que está acontecendo para tentar minimizar esses problemas e ajudar aí o que for possível, tá? A gente sempre vai orientar a higiene oral e corporal, mantendo o paciente limpo, lembrando que idoso, principalmente acamado, que depende de nós, quem é para fazer tudo isso somos nós. Então, pode ser que a gente mesmo, né, nós, em nossa vida, não tenhamos o hábito, mas o adequado é realizar higiene oral após a alimentação. E basicamente nós brasileiros, fazemos 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, tá? Isso é o básico. É lógico que tem gente que se alimenta a cada 2 horas, a cada 3, faz 8, 9 refeições por dia, não importa, mas o básico que nós conhecemos, né, a base alimentar aqui do Brasil é realizar minimamente 3 refeições diárias. Então, o paciente minimamente tem que ter a higiene oral realizada 3 vezes no dia. Eu sei que parece surreal, mas se a gente se esforçar, dá certo, pessoal. Eu sei que vocês vão pensar assim, a professora tá doida, lá a gente vai cuidar de 3, 4 pacientes, não é fácil fazer, não. Em nenhum momento vocês vão me ouvir dizer que é fácil, mas é necessário que seja feito. Então, o que a gente vai fazer para mudar a realidade é o que vai fazer a diferença para esse paciente, tá? Então, é importante sim que a gente realize a higiene oral. Por quê? Se o paciente ficar com acúmulo de sujidade orgânica, né, ou seja, comida na boca, ou não, né, associado àquela secreção que ele terá porque ele já está com pneumonia,
tudo isso serve de alimento para o micro-organismo que está alojado em seu pulmão. Então, como é um paciente, estou falando daquele idosinho, né, que não faz mais nada por ele, somos nós que temos que fazer. Certamente ele não tem mais reflexo de tosse, e aí essa secreção que está na boca, ou esse alimento, restos de alimento que ficam na boca, vão para o pulmão e pioram a condição dele. Então, por isso que vocês verão lá na unidade clínica, pacientes que ficam um tempão internados para curar uma pneumonia e não cura. Por quê? Porque a enfermagem não está dando assistência adequada. Esse paciente precisa de banho. Ai, mas é tão difícil dar um banho no leito. Bom, infelizmente é a nossa profissão, gostando você ou não. Eu digo infelizmente porque muitas pessoas entram na enfermagem sem se dar conta que esse é o nosso papel. O nosso papel não é administrar medicamento. Nosso papel é cuidar do indivíduo. E cuidar do indivíduo significa dar banho. Quantas vezes? Bom, pelo menos uma vez ao dia. Higienizar a boca, né? Fazer higiene oral, quantas vezes? Pelo menos 3 vezes ao dia. Esse é o nosso papel, tá? A gente vai oferecer uma dieta hipercalórica e hiperproteica, lembrando que a gente vai oferecer essas dietas e orientar esse tipo de dieta caso esteja prescrita, tá? Porque a dieta intra-hospitalar também é prescrita pelo médico, também deverá estar na prescrição médica. Mas por que eu coloco aqui? Porque se é um paciente que só está internado por conta da pneumonia, então ele não tem nenhum outro tipo de problema associado, nenhuma outra doença associada, é importante que a gente oriente esse paciente já para alta. Então, olha, senhor, é importante que o senhor consuma uma quantidade maior de calorias, é importante que o senhor consuma uma quantidade maior de proteína, tá? Isso quer dizer hipercalórica mais calorias, hiperproteica mais proteínas. Isso porque a infecção, ela demanda mais energia. Então, esse paciente, para não ficar muito emagrecido, precisa dessa demanda maior de alimento, tá? E a gente realiza os cuidados com a oxigenoterapia. Então, o que estiver prescrito deve ser feito de acordo com o que está prescrito certinho lá. Então, é oxigênio, é inalação, é nebulização. A gente tem que ficar de olho para avaliar a condição desse paciente, tá? Terminamos por aqui. Eu vou deixar um caso para vocês analisarem lá na plataforma. Então, vai ser para elaborar os cuidados de enfermagem. E aí, na próxima aula, a gente vê o próximo assunto relacionado ao sistema pulmonar. Eu vou deixar para esta aula somente esse, porque o caso clínico que eu vou dar, ele vai englobar as outras doenças que nós já vimos. Então, vai demandar um pouco mais de atenção de vocês na hora de responder, tá? E aí, por isso que para hoje é só a aula que vem. A gente continua com o sistema respiratório. Até já, pessoal!